A partir de agora, a Rádio T apresenta Ponto de Vista, com João Barbiero. Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos começando o Ponto de Vista deste sábado, sempre conversando com todo o estado do Paraná e com as nossas divisas, né? Onde o nosso som chega, as nossas divisas em São Paulo, no Mato Grosso, onde a força da comunicação da Rádio T chega. Todos os sábados no Ponto de Vista a gente sempre acaba trazendo algumas entrevistas legais de gente que tem, que acabam tendo pelas suas funções uma visão meio que global das coisas que estão acontecendo no Brasil e tudo mais, né? Então, políticos, especialistas em algumas áreas, que nos trazem um pouco do seu trabalho, do seu conhecimento e assim também se apresentam ao Paraná. O velho Chacrinha, como é que era? O nome dele era Abelardo Barbosa, né? Abelardo Barbosa. Ou talvez o meu entrevistado de hoje não lembre, não conheço, é novo. Mas o Abelardo Barbosa, o Chacrinha, que nós, da minha geração, a gente lembra bem, ele tinha um dito assim que era: quem não se comunica se trumbica, né? E claro que talvez o Chacrinha não contasse com fake news, com rede social naquela época, então ficou mais difícil de se comunicar. Mas esse comunicador da década de 50 e 80 tinha esse dito, né? Alô, quem não se comunica se trombica. E aí vem uma questão de que todos os governos têm que acertar na comunicação, né? Tem que tentar comunicar da melhor forma possível. Por isso nós vamos conversar hoje com uma das pessoas que tem uma responsabilidade dentro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República muito importante. Ele é gerente de projetos. É um catarinense, meu conterrâneo, né? A cidade de Chapecó, em Santa Catarina, uma belíssima cidade, a capital do oeste, dá para se dizer, de Santa Catarina. É graduado em Comunicação Social pela UNO Chapecó, e já atuou, inclusive, como coordenador de comunicação na Câmara dos Deputados, e que hoje tem essa função importantíssima para todos os brasileiros, afinal de contas ele está lá gerenciando projetos na área da comunicação. Cleberson Marcon, que já se tornou um grande amigo. Tudo bem, Cleberson? Como vai você? Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rede T, esta importante rede de rádios, rede de comunicação do Paraná, que leva a informação com credibilidade todos os dias para a população paranaense. É um prazer falar contigo, João. A gente está tudo bem comigo aqui, espero que com você também, com o teu time ali da rádio, com o povo do Paraná, estejamos todos bem. É um grande prazer, uma honra, um privilégio falar com você através dos microfones da Rede T. Deixa eu te falar, João, o seguinte: eu tenho uma lembrança muito vaga na minha memória, mas eu tenho uma lembrança do Chacrinha, e ele tinha me corrija se eu estiver errado, ele tinha um programa no sábado à tarde. Isso. Eu nasci na década de 80, eu nasci em 83, então ele tinha um programa na década de 80 no sábado à tarde, se não me falha a memória. E eu lembro que minha mãe, eu tenho um irmão e a gente tem uma idade muito parecida. Eu nasci em 83, ele nasceu em 81. Então a gente brincava assim, num determinado momento da tarde, a minha mãe dava um banho pra gente e tal, né? Que a gente criança, corria, brincava e tal. E ela colocava a gente na frente da TV para assistir, enfim, e a gente tomava um mamá, né, que a gente chama assim lá em Santa Catarina, tomava a mamadeira. Era nenezinha ainda, então. Era praticamente nenezinha, mas eu tenho essa lembrança quando fala do Chacrinha. Cara, esse cara, na verdade, Cleber, esse cara foi foi um revolucionário da comunicação. Porque ele tinha uma forma de comunicar que era uma loucura, né, cara? Hoje, se tu imaginar isso, não tem nada semelhante hoje, né? O cara vinha com um teclado de telefone no peito, com um abacaxi pendurado na cabeça. Era uma loucura, cara, uma loucura. E ele comunicava, ele era hoje, se tu pegar, tipo, audiências de Fausto Silva, de Huck, de Luciano Huck, de não sei quem, de outros canais de televisão, somar tudo isso não chegava na audiência do Chacrinha. E ele tinha um apelo, Cleberson, ele tinha um apelo que você era criança, Nenê, eu já era adolescente,
para jovem, e ele tinha um apelo, além de tudo, da comunicação, da forma que ele comunicava, que ele tinha as chacretes. Se tu acha que hoje a mulherada aparece quase nua nos canais de televisão, você não conheceu as chacretes. Entre no YouTube depois de dar uma olhada pra você ver. Mas, meu querido amigo Cleberson, a tua missão hoje dentro do governo, até para que as pessoas conheçam um pouco mais do teu trabalho, de você, qual é a missão hoje do gerente de comunicação da Presidência da República, do Cleberson Marcon, e o que incide isso na vida das pessoas hoje aqui do Paraná? João, a gente tem algumas missões aqui importantes dentro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, sob a coordenação do nosso ministro Paulo Pimenta. Eu queria aproveitar aqui, João, se você me permite, a sua gentileza, de fazer um agradecimento também ao nosso ministro Paulo Pimenta. Tenho, enfim, a honra, né, o privilégio de servir ao meu país com o comando do presidente Lula e a coordenação do ministro Paulo Pimenta. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade aqui de agradecer o convite e a confiança do ministro Paulo Pimenta de integrar a sua equipe, né? Integrar a equipe de comunicação da Presidência da República. O ministro Pimenta é um líder que tem uma confiança muito grande do presidente Lula, é deputado federal pelo Rio Grande do Sul pelo 6º mandato. O ministro Pimenta também é formado em comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria, né? Então ele conhece do processo de comunicação, conhece da comunicação pública e mais do que isso, ele tem a sensibilidade dos problemas do nosso povo, dos problemas do nosso país. Chega muito cedo no Palácio do Planalto e é um dos últimos ministros a sair do Palácio do Planalto todos os dias, junto com o presidente Lula, para conduzir os rumos do país. Então o ministro Pimenta é uma grande liderança e a gente tem aprendido muito com ele. Eu acho que faz muito sentido quando a gente fala em comunicação, João, e a gente está falando por uma grande rede de rádios do Paraná, que o rádio é um veículo essencialmente regional. Então, uma das nossas grandes missões aqui que a gente tem, a pedido do ministro Pimenta, é que a gente tenha um olhar com a regionalização da comunicação. Entendi. E aqui eu vou te contar uma história que sintetiza um pouco isso do que o nosso ministro nos demanda com relação à comunicação. O ministro Pimenta é de uma cidade de Santa Maria, interior de Santa Catarina. Então ele tem no rádio, no veículo rádio, como uma das suas referências na comunicação, e ele acredita muito no potencial do rádio como um meio que leva a informação, que descentraliza a informação, que pega a informação aqui de Brasília, do poder central, as informações do que o poder público, do que o governo federal está fazendo, e faz chegar lá no interior do Brasil, no interior do estado, nos pequenos municípios, nos médios municípios, nos municípios de grande porte, enfim, o nosso Brasil é imenso. E cada um com a sua linguagem, né? Exatamente. E é exatamente isso que eu quero falar para você, João, e para os ouvintes da Rede T, que é o seguinte: o ministro, tão logo ele assumiu, ele montou uma estrutura aqui na Secretaria de Comunicação Social para produzir spots de rádio, né? Pequenas notícias, pequenos áudios com notícias do governo federal, para de maneira orgânica, vamos chamar assim, distribuir para as emissoras de rádio de todo o país. Se a emissora de rádio lá entender que aquela informação faz sentido para ela, faz sentido lá para a região, ela pode utilizar esse conteúdo que é disponibilizado, né? Então ele montou essa estrutura, contratou algumas pessoas, locutores, enfim, o ministro é gaúcho, né, do Rio Grande do Sul, e pela sua relação, enfim, pela sua relação de convivência, conheci os profissionais do Rio Grande do Sul, trouxe um profissional do Rio Grande do Sul para operacionalizar esse programa de rádio. Você vai entender por que eu estou te dizendo isso. Certa feita, o ministro Pimenta foi para a Bahia e foi visitar veículos. Enfim, o ministro é convidado também nas suas agendas públicas, enfim, que ele faz para conhecer veículos de comunicação. Tranquilamente será um prazer para o ministro, o dia que ele estiver no Paraná, ele conhecer a Rede T. E na Bahia, ele foi conhecer um determinado veículo de comunicação
E aí ele fez a pergunta para o pessoal lá da emissora de rádio: olha, a gente está produzindo lá um material de rádio, lá na Secretaria de Comunicação Social, está chegando para vocês? Aí o rapaz lá da emissora falou: sim, está chegando. E aí ele perguntou: vocês têm usado? Tem feito sentido para vocês esse material? E aí o rapaz falou assim: olha, tem feito sentido, a informação faz sentido, é importante a gente ter essa informação do governo federal. Mas eu tenho um detalhe aqui que é bem importante para a gente. Quem está fazendo a locução desse programa é uma pessoa, um locutor que tem um sotaque gaúcho muito forte. E nós estamos aqui na Bahia. E aqui na Bahia, o jeito de se comunicar, a linguagem, a fala é outra. Então, para nós fica um pouco difícil usar esse material, não a informação, e sim o locutor. Então, isso foi uma virada de chave também para o ministro, embora o ministro, logo que assumiu, ele sempre nos cobra essa questão da regionalização. Ele disse, poxa vida, né, de um jeito gaúcho, não dá para ser assim, a gente vai ter que encontrar uma maneira de regionalizar o conteúdo, de regionalizar a forma. Então, para comunicar lá no Paraná, a gente precisa dos paranaenses. A gente precisa do jeito de falar dos paranaenses, a gente precisa do jeito de fazer dos paranaenses. Lá na Bahia, a gente precisa do jeito de comunicar dos baianos, a gente precisa do jeito de comunicar, do jeito de fazer dos baianos. Perfeito. Então, a partir disso, a gente recebeu uma nova orientação do ministro, que é a gente comunicar e falar a linguagem de cada estado, falar o que está acontecendo lá no estado do Paraná, falar o que o governo federal está fazendo no estado do Rio Grande do Sul, de São Paulo, enfim, essa regionalização. E a gente percebeu isso. Isso. A gente percebeu, não aqui, João, me interrompa quando você achar que deve. Não, é um bate-papo. Nós estamos tomando café, proseando, e o povo está nos acompanhando. Na verdade, assim, a gente percebe isso no dia a dia. Não falo até como comunicador, falo como ouvinte. Esse uso deste formato, deste vocabulário, dessa forma de expressão regionalizada, ela é fundamental. Até porque, por exemplo, aqui no Paraná tem expressões que não se entendem, né? Se você pegar Santa Catarina, tem os ditos aí que você que tem origem em Santa Catarina, né, no litoral, o próprio dentro do estado, às vezes tem, né? Você pega a Floripa, né, um avião de rosca, né, um helicóptero, você pega, né? Então, assim, dentro de um estado, nós somos muito grande, né, Cleberson? Nós somos muito grande. Cleberson, vamos fechar um pouco o foco para o estado do Paraná, dar um zoom na nossa prosa. Você, como gerente de comunicação da presidência, eu fico feliz, cara. Eu disse isso num paralelo para você e eu acho que tem que tornar isso público. Eu fiquei muito feliz quando eu vi você dando uma entrevista numa rádio lá no interior de Santa Catarina, porque eu acho que isso está faltando no governo federal. Falo como empresário da área, nós precisamos ter essa proximidade. É diferente do que eu falar, do que vir uma gravação, do que vir um spot. Você poder conversar com alguém que esteja em Brasília, que esteja no centro do poder, que nos fale, que nos diga. Então isso eu fiquei feliz e fiz questão de te convidar por causa disso. Eu acho que tem que ter mais agentes políticos dentro do governo federal que façam isso, que comecem a falar, que comecem, né, seleciona o que tem mais facilidade, enfim, mas que se tenha isso. Sobre o Paraná, nós tivemos várias ações do governo federal aqui no Paraná, que aos poucos estão repercutindo e avançando e tal. O que você pode dizer que o Paraná pode esperar no ano de 2024 do governo federal? João, é uma pergunta bastante importante. Eu acho que ela está dentro do contexto que a gente vem falando de regionalizar a informação. É claro que o presidente Lula, a gente tem as tarefas aqui na comunicação e como a gente trabalha com a informação também, então a gente consegue ter um pouco o olhar do que o governo vem fazendo, do ponto de vista das políticas públicas, né? Então o presidente Lula, enfim, ele restabeleceu o modo republicano de governar. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que o presidente Lula, ele governa para todos os brasileiros, para todos os estados. A eleição acabou,
cidadão votou em A, votou B, votou C. Isso não importa mais. O que importa são as necessidades do povo brasileiro e do povo paranaense. Então, hoje eu vou te falar uma coisa assim que é até bíblico. Eu acho que você também é uma pessoa religiosa, né? Que a gente tem o tempo do plantio e o tempo da colheita, né? Isso está escrito na Bíblia. E esse ano de 2023, que a gente terminou agora há pouco, foi um ano onde a gente teve muito plantio. O presidente Lula, sua equipe, os ministros, o governo federal plantou muitas coisas. E a gente começou a colheita ainda no ano passado, e esse ano de 2024 eu acredito que vai ser um ano de bons frutos que a gente vai colher. Mas assim, eu acho que é importante a gente reposicionar algumas coisas, sabe, João? O ano de 2023... o presidente Lula retomou o programa Mais Médicos, o Mais Médico voltou. Vou citar algumas coisas aqui que estão no contexto do Paraná. Por que eu estou falando isso? O programa Mais Médico voltou. No Paraná são 1.200 médicos que vão atender a população no sistema público de saúde com a volta do Mais Médico. O programa Farmácia Popular. O programa Farmácia Popular voltou. Eu tenho os dados aqui que fecharam no mês de novembro, de dezembro eu ainda não tenho, mas no mês de novembro foram 750 mil pessoas no estado do Paraná que foram beneficiadas com o programa Farmácia Popular. Entendeu? Então, é um programa nacional, mas que ele atende todos os estados, toda a nossa população. O presidente Lula retornou com o PAC. A gente retornou com o programa Minha Casa Minha Vida para fazer unidades habitacionais, para fazer casas para o povo no Paraná. A gente retomou com a política de valorização do salário mínimo, que você dar reajustar o salário mínimo, permitindo com que o trabalhador tenha poder de compra, não que a inflação coma todo o salário dele. A questão da política de preços dos combustíveis, que o presidente Lula falava que ele iria abrasileirar o preço dos combustíveis, e as pessoas muitas vezes não entendiam naquele momento e ele dizia que era possível e ele fez. Hoje a gente tem um combustível mais barato, e isso impacta em toda a cadeia produtiva, porque a gente tem no Brasil um sistema essencialmente rodoviário de transporte, de fretes, né? Então o preço dos combustíveis impacta muito no preço final dos produtos. A gente teve também um programa que é o Desenrola. São 34 bilhões de reais renegociados. Já são mais de 11 milhões de brasileiros que puderam voltar a consumir. Porque muitas vezes essa pessoa estava com um problema, uma dívida, e não era má fé. Era a situação econômica que o país se encontrava, a dificuldade que as pessoas estavam passando. No momento que ele limpa o nome dele, o Desenrola, ele começa a gastar de novo, né? Ele cria um giro no mercado, né? Isso, ele volta a consumir, exatamente isso, assim, e isso que eu estava te falando, assim, João, na nossa compreensão, não era má fé da pessoa, a pessoa estava passando por um momento de dificuldade, o país estava passando por dificuldades, e o Brasil está retomando o emprego, retomando a política de valorização do salário mínimo, retomando o PAC. O PAC vai gerar muitos empregos. O PAC está prevendo, até 2026, são 1,7 trilhão de reais investidos público, parcerias entre o poder público e a iniciativa privada. E o agro no Paraná? Nós somos essencialmente agro, né? Como é que está essa perspectiva do agro? Nós tivemos um plano safra. O agro está tendo o respeito deste governo? Não tenha dúvida, o agro o agro é muito importante, a produção de alimentos, seja ela para o consumo interno ou para a exportação, é fundamental. João, eu tenho aqui alguns dados importantes também. Eu estava, para falar contigo, enfim, a gente fez uma pesquisa um pouco aqui dentro dos nossos órgãos para buscar informações corretas para conversar com o pessoal, com o povo do Paraná. Perfeito. Veja bem, o Plano Safra 2023-24, até o mês 11, agora, início de dezembro, foram celebrados 178 mil contratos. O Pronato celebrou 178 mil contratos no Paraná, desembolsando um valor de quase 45 bilhões.
de reais. São 75 mil contratos no grande agronegócio, dos grandes produtores de rurais do Paraná. São 37 bilhões para esses 75 mil contratos, né, dos grandes produtores rurais do Paraná. E são outros 103 mil contratos, né, para os agricultores, agricultura de pequeno porte, agricultura familiar, assim a gente chama no estado de Santa Catarina, outros 7,5 bilhões em crédito que o governo colocou para financiar a produção, enfim, dos agricultores, tanto a agricultura familiar quanto o grande agronegócio, enfim, eu acho que que consegue conviver. Todos conseguem conviver juntos nessa produção de alimentos. A agricultura familiar ou de pequeno porte, ela acaba produzindo mais o alimento que a gente consome, que chega na mesa de todo brasileiro, de todo paranaense, e o agronegócio tem uma outra, tem também essa função de produzir o alimento para os brasileiros, mas também ele tem uma outra função que é contribuir com a balança comercial, com as exportações, vender Mas o Cleberson, produtos. Deixa eu te fazer uma pergunta, até para registrar para quem está chegando agora. Nós estamos conversando com o Cleberson Marcon, ele é um gerente de projetos de comunicação da Presidência da República, vinculado diretamente ao ministro Pimenta. Você está falando do agro, fala, né? O sul do Brasil hoje, e o Paraná é um dos estados que está tendo tudo isso que você falou, é real, é verídico, está aí. Não é fake news, não é ninguém falando, postando na rede social, no Instagram, não. Nós estamos falando, estamos ao vivo, estamos conversando aqui. Os números são reais, estão acontecendo. O Plano Safra está acontecendo, está aí os contratos. Se o cara quiser aprofundar, você tem a relação dos contratos. Por que o Sul não consegue admitir, ou não consegue enxergar, ou enxerga e não quer ver, estes avanços, e principalmente o pessoal do agro? Santa Catarina e Paraná, pior de tudo. Qual é a dificuldade que tem ainda em relação a essas pessoas de enxergarem essas coisas positivas que estão acontecendo? É falha de comunicação? Qual é o motivo? Vocês já fizeram essa análise? Olha, João, o que eu posso dizer com relação a isso? Você traz alguns elementos da região sul que, enfim, que de certa maneira se comportou de um modo no processo eleitoral, se comparado com outras regiões do país. Eu acho que assim, mas como eu falei um pouco no início da nossa conversa, assim, qual que é a orientação que a gente tem? A orientação que a gente tem é que a gente tem um governo para todos os estados e para todos os brasileiros. Então, acho que é um pouco o nosso papel, o papel do governo federal, do presidente Lula, dos ministros, enfim, dos órgãos federais, é trabalhar. E é isso que a gente está fazendo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do meu estado, de Santa Catarina, que também foi um estado que teve um comportamento eleitoral parecido com o que você está falando no último pleito. Em 2022, foram investidos 260 milhões nas rodovias federais em Santa Catarina. Este ano de 2023, que acabou de finalizar, o governo do presidente Lula investiu R$1 bilhão e foi executado, pago, enfim, pelo DENIT, balanço do DENIT. Então, João, o que a gente pensa sobre essa situação? A gente precisa trabalhar, essa é a orientação, trabalhar para resolver os problemas que porventura tenham nos estados do sul do país, e o povo vai avaliar. E o povo, com o passar do tempo, vai retomando a sua consciência, vai avaliando, vai podendo ter instrumentos para comparar o que A fez, o que B fez, e a gente vai baixar a cabeça e vai trabalhar. Então, essa é a linha de ação e a determinação da Presidência da República. Da Presidência da República. A gente precisa trabalhar para resolver os problemas do povo, dos estados, seja qual o estado que for, e depois o povo que vai fazer o seu julgamento, enfim, que vai, dentro da sua consciência, vai poder fazer as comparações, enfim,
e ver o que ele acha melhor. E tem muita paciência, né? Porque você está falando aí do estado de Santa Catarina. Eu vou te dizer, por exemplo, eu tenho, né, origens em Santa Catarina e sou natural de Santa Catarina, enfim. Santa Catarina é terrível, né? Porque o governador, o Jorge Melo, ele tem uma insensibilidade gigantesca, né, cara? Porque eu acompanho nas redes sociais e vejo, e às vezes eu digo, meu Deus, que vontade de ter, apesar de termos aí um braço, né, em Santa Catarina, na Rádio Clube lá em São Domingos, eu tenho vontade de dizer, meu Deus, que vontade de falar com o povo de Santa Catarina, porque esse cara tá usando dos benefícios do governo federal para se projetar. Isso eu acho o maior. O apelido aqui, o apelido que eu dou aqui no Paraná é a... Como é que é o nome dela? A esposa do Luciano Huck, como é que é? Angélica, né? Que ela tinha uma música chamada Voo de Táxi. Não sei se é do teu tempo também, Kleber. Se era voo de táxi, de carona, sabe? Porque o cara, ele critica o governo federal, mas quando vem alguma coisa boa, tem a cara de pau de se apossar daquele benefício. E Santa Catarina, viu, Everson? Não leve a mal, porque eu também sou de origem, nasci em Santa Catarina. Santa Catarina, esse governador atual, ele é campeão mundial de fazer isso. É a impressão que eu tenho. Sabe? É o que eu acompanho. Mas vamos lá, essa é uma opinião minha, uma posição minha. De qualquer forma, o governo federal não deixou de atender Santa Catarina, né, nas enchentes e tudo mais. O seguinte, João, é bem interessante. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho de gratidão e ingratidão mais pra frente, quem sabe, aqui no programa. Não sei como é que está teu tempo também, mas assim, um dos grandes problemas que a gente tem na região sul, tanto para o agronegócio, quanto o setor agroindustrial, que é muito forte na nossa região, né, as questões de logística, de infraestrutura. Rodovias. E olha só, são as rodovias. Acabei de falar aqui antes desse 1 bilhão que o governo federal executou nas rodovias federais em Santa Catarina. Para recuperar as rodovias estaduais, o governador Jorginho Melo, ele acabou de celebrar um contrato, uma parceria com o BNDES, que vai aportar 630 milhões no governo do estado para ele poder recuperar as rodovias estaduais. Então, a gente pode, às vezes, falar um pouco de gratidão e ingratidão, cada um tem o seu... as suas posições, né? Mas a gente precisa também, às vezes, ser grato, né? Bom, Cleberson, eu vou ter que chamar um rápido intervalo, 1 minuto só, nós já voltamos para continuar essa conversa com o gerente de projetos de comunicação da Presidência da República, vinculada aí ao ministro Pimenta, Cleberson, catarinense Cleberson Marcon, que fala hoje com a gente um pouco sobre o Paraná. Nós já voltamos. Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero. Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui na nossa rede TD Rádios, conversando com todo o estado do Paraná. Estamos entrevistando hoje, batendo um papo, não é entrevistando, é batendo um papo, tomando um café, junto com você nesse sabadão maravilhoso, nesses calorão que tem dado aqui no estado do Paraná, com o Cleberson Marcon. Ele é gerente de comunicação aí na Presidência da República, está em Brasília e falando conosco um pouco sobre comunicação e tal. Nós encerramos o bloco falando sobre gratidão, né? Reconhecimento, quando você é atendido por uma coisa, quando você... E também o fato de você ser reclamão, eu acho que tem que ser também, né? O grande problema nosso, né, Cleberson, que às vezes a gente faz uma análise em quem votei na última eleição de vereador, de prefeito, de deputado, não lembra. Acontece muito aqui na rádio, às vezes eu peço para as pessoas, você lembra de com quem que você votou? Não lembro. Cara, isso é o fim da rosca. Como é que você vai cobrar? Como é que você vai acompanhar o trabalho da pessoa, né? Mas esse aspecto de gratidão, me parece que você tem um registro na tua vida, né, Cleberson? Isso. Se tu me permite também, mais uma vez, a tua gentileza aqui, mas eu queria registrar uma gratidão, mas essa gratidão que eu posso registrar aqui, eu acredito que muitas pessoas vão se identificar com ela.
porque eu acho que a gente precisa ter o sentimento de gratidão com quem nos ajuda, com quem nos estende a mão, com quem nos dá uma oportunidade, né, João? Então, eu vou te contar um pouquinho a minha história, e aí eu acredito que muitas pessoas, como eu te falei, vão se identificar. Você me apresentou como sendo de Chapecó. Sim, sou de Chapecó, Santa Catarina. Mas eu me considero de Chapecó porque há muito tempo estabeleci minha vida, construí família, enfim, tudo em Chapecó. Mas eu nasci numa cidadezinha do lado de Chapecó chamada Palmitos. E depois eu fui para Chapecó. E eu nasci, meus pais trabalhavam na roça, e trabalhavam e labutavam para dar um pouquinho de dignidade para mim, para o meu irmão, para nossa família, e as dificuldades eram grandes. Eu estou falando isso anos 90, início dos anos 2000, a vida era dura pra gente lá. Assim. E como é que é o nome dos teus pais, Cleverson? Meu pai se chama Nelson e a minha mãe se chama Cirlei. Hoje eles moram na Rondônia, tanto que eles foram embora na época, lá final dos anos 90, eles foram embora de Santa Catarina para tentar a vida, enfim, melhorar as condições de vida lá para a região centro-oeste, norte, foram para o Mato Grosso, depois para o Paraná. Perfeito. Então, João, eu cresci com um sonho, assim, de que eu queria mudar aquela realidade de dificuldade. E eu, muito cedo, identifiquei que para mim mudar aquela realidade, eu precisava estudar. Eu tinha que estudar para mim poder ter uma vida um pouco mais digna, né? Então eu cresci com aquele sonho de estudar. Mas na nossa região não tinha universidade federal, nem estadual, era uma coisa muito distante para a nossa vida, né? Então, eu tinha que estudar numa escola privada, numa universidade privada, onde eu tinha que pagar mensalidade. Mas eu não tinha condição, meu pai e minha mãe não tinham condição de me ajudar. Mas eu fui lá, fiz vestibular, passei na faculdade, juntei uma graninha lá, fiz um esforço, paguei a matrícula, era o que eu tinha. E aí, como é que eu faço? Isso eu estou falando 2003, 2004, né, João? Há 20 anos, mais de 20 anos. E foi o governo do presidente Lula, o primeiro governo do presidente Lula. E naquele momento, muitas pessoas vão lembrar e se identificar comigo, é que o presidente iniciou um amplo processo de expansão da educação superior no país, criando novas universidades, ampliando os programas de financiamento, e ele estabeleceu um programa chamado ProUni também. ProUni. E eu entrei na faculdade e consegui estudar com bolsa de estudos, João. Eu consegui me formar com bolsa de estudos. E isso transformou a minha vida. Eu não tinha condição de pagar a mensalidade, eu tive bolsa de estudos, eu consegui estudar, consegui me formar, consegui construir uma carreira profissional e hoje tenho a honra e o privilégio de estar aqui trabalhando na Secretaria de Comunicação Social por conta que eu pude estudar. Então, quantos jovens, quantas pessoas que estão nos ouvindo, têm esse sonho, essa vontade de estudar e transformar a sua vida a partir do ensino superior. Mas tu quer saber de uma história mais legal ainda, João, sobre essa coisa da gratidão? E olha só, aí hoje eu sou casado com uma paranaense, sabia, João? Sou casado com uma paranaense. Olha aí, ó. Da região de Pato Branco, Coronel Vivida, Chupinzinho aí dessa região, temos rádio lá também, então estão nos ouvindo por lá. De que família que ela é, Cleverson? A família dela é Schaefer. Aonde que é a rádio de vocês lá, João? Temos em Chupinzinho, temos em dois... temos Chupinzinho, tem dois vizinhos. Mas Chupinzinho... Como é que você achou uma paranaense, rapaz? Então, é que ela estava trabalhando em Santa Catarina e aí a gente se encontrou, mas aí eu frequento a família dela. Chopinzinho, ela tem familiares que moram em Chopinzinho, tem um irmão dela e uma irmã dela que mora em Chopinzinho, tem uma irmã que mora em Cascavel, e a mãe dela mora em Coronel Vivida, Dona Sema, aqui, uma queridona. Então você é meio paranaense, então. Sim, sou meio paranaense, frequento muito essa região ali, a gente se visita, tem uma família extraordinária, me acolheram muito bem, o povo paranaense tem um calor humano muito bonito. Mas aí eu estava te falando, e olha só, João, a minha esposa é formada em Direito, numa universidade de Francisco Beltrão, e sabe como que ela estudou? Porque a família dela também é uma família simples, a mãe dela tinha um pequeno comércio lá local na cidade, tinha batalhava ali para
para dar as coisas para ela. O pai da minha esposa faleceu muito cedo, a minha esposa tinha 3 anos, então praticamente foi criada pela mãe dela e, enfim, os irmãos que eram um pouco mais velhos, né? Então, essa dificuldade, também tinha dificuldade para estudar. Ela estudou 100% com bolsa, 100% do ProUni, João. Que legal, então, veja, hoje a gente construiu uma família, tem 2 filhos, uma família muito linda. Como é que é o nome da tua esposa, Cleberson? A minha esposa chama Ana Cláudia Schaefer. Ana Cláudia. E os teus filhos? A minha filha mais velha tem 10 anos, ela chama Maria, e o meu filho mais novo tem 3 anos, chama Otávio. Então hoje a gente tem uma família, eles moram aqui comigo, estão aqui em Brasília, né, comigo. Eu gosto de abordar um pouco essa questão de família, cara, porque a gente precisa conhecer mais as pessoas que estão cuidando da gente, né? Você hoje tem um cargo público, uma função pública que cuida de nós, cuida da comunicação, cuida da gente, né? E onde o justo governa, o povo é feliz. Então, tipo assim, você sente desse envolvimento das pessoas com essa preocupação de família, com essa, né? Várias vezes você falou durante a entrevista sobre tua família, sobre teu irmão, né? Então isso é bonito, isso é gostoso de ouvir. E é bom que as pessoas saibam que lá em Brasília tem o Cleberson, que é metade paranaense, porque nós não mandamos nada, quem manda é a mulher. Então metade paranaense, porque a esposa é paranaense. Mas legal, olha, o ProUni, aliás, que tá voltando forte, né? O ProUni tá voltando com tudo, né? Exatamente, então a gente também já tem, eu estava olhando um pouco os dados, mas ainda não fechou, não tinha assim o dado muito concreto dos estudantes no Paraná, mas deve ter em torno de 10 mil já estudantes com ProUni no Paraná, nesse ano de 2023. Então, por que eu te contei essa história, assim? Porque às vezes as pessoas não entendem muito o que o presidente Lula significa na vida de muitas pessoas, né? O presidente Lula significa a esperança de que o jovem vai estudar na universidade, que o trabalhador vai ter um salário melhor, que uma família vai conseguir ter a sua casa própria, que as pessoas vão comer melhor, que as pessoas vão poder viajar. Agora está lançando, acabou de lançar, enfim, vai começar a operar o programa de compra de passagens aéreas por um valor acessível, R$200. Tá, mas e para quem que vai poder usar essas passagens aéreas, Cleberson? Então, olha só, a primeira etapa do programa, pelo que eu estava olhando, são aposentados. A primeira etapa do programa vai beneficiar aposentados e, olha que coisa legal, os estudantes do ProUni. Os estudantes do ProUni que estão no ProUni vão poder também se beneficiar dessa política pública. Então, nessa primeira etapa, pelo que eu vi, são esses 2 públicos. Mas, com certeza, isso vai ter desdobramentos, né? Tomara que desdobre para os professores, né? Os professores precisam. Os professores, para as pessoas que, de alguma maneira, estão nos programas sociais também, pessoas que têm um sonho de viajar. Isso que eu estava falando, o presidente Lula representa essa esperança da pessoa viajar e ir para um restaurante, João. Você chamar a sua família para comer uma pizza num restaurante, às vezes pode parecer uma coisa pequena, mas não é tão pequena para algumas famílias, para algumas pessoas. Aumenta a autoestima de um pai, você poder pegar e dizer assim para tua esposa, ó, vamos lá comer uma pizza com as crianças. E chega lá e tem o poder. Exatamente. Mas ó, deixa eu te falar uma coisa, cara. Vamos descer agora, nós estamos de avião, vamos descer para terra. Chegamos nas rodovias. Como é que estamos com isso? Os investimentos no Paraná em relação às rodovias. O que você tem para nos contar? Olha só, João, basicamente esses investimentos nessas grandes obras de infraestrutura, rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, enfim, eles estão dentro do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. O estado do Paraná, até 2026, a expectativa é que ele tenha investimentos na ordem de 107 bilhões de reais no PAC. E boa parte desses investimentos estão nas rodovias. Eu tenho alguns trechos aqui que estão na minha mão aqui, ou estão em obra, ou iniciaram, ou tem uns estudos, ou vão iniciar. Por exemplo,
Eu tenho aqui a construção, enfim, da BR-487 no Paraná, que é a Serra dos Dourados, Cruzeiro do Oeste. Vocês devem conhecer bem ali, né? A gente tem a restauração da ponte Ayrton Senna, que é em Guaíra, né? A BR-163. Sim. A gente tem também a construção do contorno leste de Guaíra, também na BR-163. Tá. A gente tem a duplicação da BR-163 do Paraná entre a 163 e 277, que é o acesso a Cascavel, Marmelândia, e essa região também tem rádio T, né? O pessoal que está nos ouvindo, né? Tem a construção da segunda ponte sobre o Rio Paraná binacional e os acessos na BR-277, enfim, então estudos, projetos, tudo em andamento, né? A gente tem também na região de Maringá, a construção do contorno sul de Maringá, na BR-376, nós temos também obras na BR-163, na região mais central do estado, mais próximo de Curitiba ali. Certo. A gente tem também adequações e obras de manutenção, enfim, na BR-476. Isso já está tudo incluído no projeto no PAC? Tudo está tudo no PAC. Se alguém tem curiosidade para saber sobre isso, para dar uma olhada nisso, e tem alguma rede social, algum site, alguma coisa que as pessoas podem acessar para visitar? As pessoas... Sim. Tem uma cortada aqui. Mas eu repito, teve uma cortadinha, mas só vou repetir a pergunta. Sim. Alguém tem, para as pessoas terem acesso a isso que está previsto no PAC? Por exemplo, eu tenho uma curiosidade. Estou em Cascavel ouvindo, nós temos a T lá em Cascavel, Guarapuava, Curitiba. O cara vai dizer assim, eu quero saber o que eu tenho na minha região do PAC. Como é que ele faz para saber? João, a gente, nessa orientação e determinação do ministro Pimenta da gente regionalizar a informação, a gente também a SECOM construiu um portal, Comunica BR. É só colocar no site de busca, enfim, tem os mais conhecidos, site de busca, o Google, por exemplo, que eu estou falando, e aí você coloca lá, Comunica BR, vai abrir um site. E aí tem as obras, olha que coisa legal que a gente conseguiu fazer, João. Tem por estar no país, por estado e por município. Então, eu estou com um relatório aqui, só para você ter uma ideia, em mãos aqui, das transferências das obras, ações que foram para o estado do Paraná agora em 2022. Tá, mas vamos fazer esse exercício, Cleberson, vamos fazer esse exercício junto. Então tá aqui, tô com o meu celular, eu vou ter que entrar em qual endereço? Comunica BR. Põe no Google ali, Comunica BR, vai abrir ali. Tá, Comunica BR, daí entrou e aí dá a sequência. Maravilha, cara. Dá sequência. Ali você vai ter um estado, você tem uns filtros que a gente chama, né? O estado de Santa Catarina do Paraná, o estado de São Paulo. Aí por estado, dentro do estado, você clica ali, quero acessar informações dentro do estado do Paraná. Clica as informações, o estado do Paraná. Vai abrir ali uma outra janela com todos os municípios do Paraná. Então você pode clicar ali no município que você desejar e vai ter as informações ali. Tá certo. Louco de transparente e bom pra gente acompanhar todos esses processos, né? Porque, claro, os deputados de cada região se encarregam também de contar, né? Ainda mais o de bancada e o de não de bancada, né? Porque os de bancada, eles contam e com justiça seja feita, né? Porque daí eles defendem o governo federal aí em Brasília e trazem as boas notícias. Agora tem uns que são contrários ao governo federal e mesmo assim trazem as boas notícias do governo federal. Mas faz parte. É importante que as pessoas fiquem sabendo, né, dos acontecimentos. Mas esse anúncio de investimento em rodovias, ele é importante. De agro é muito importante. As ações do PAC é muito importante. Mas eu sempre me preocupo muito com a saúde. Eu acho que a pessoa com saúde, bicho, ela consegue ter força para elogiar, para reclamar, para ter gratidão, para ter... né? E eu acho que esse programa Mais Médicos, esses outros programas na área de saúde são prioritários. Nós tínhamos que viver esse momento novo da saúde, né, Cleberson?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu até falei rapidamente no início da nossa conversa sobre a questão dos Mais Médicos, que foi um programa que voltou, que foi colocado de pé mais uma vez, que foi plantado. Aquela ideia que eu falei que a gente passou o ano de 2023 plantando muitas coisas boas e que já começaram a ser colhidas, e agora 2024 ainda mais. Então a gente tem 1.200 médicos já atuando no estado do Paraná na questão do Mais Médicos. Esse ano também foram liberadas, habilitadas mais 17 novas unidades básicas de saúde em todo o estado do Paraná. A gente teve também o Programa Brasil Sorridente, o SAMU, o Programa de Saúde Mental, o Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas. A gente teve, olha só, uma outra coisa muito importante, a gente teve um repasse de 170 milhões, João, para hospitais e entidades filantrópicas de todo o estado, do município do Paraná, que atendem as pessoas via SUS, né? Como eu falei, a gente tem um farmácia popular também, que foram 750 pessoas beneficiadas pelo programa no mês de novembro, né? Ainda não fechou o dado do mês de dezembro, então eu trago o dado do mês de novembro. Enfim, então é isso que se fala, assim, a saúde 750 mil pessoas, né? Atrás, né? 750 mil pessoas no farmácia popular, né? Essa ajuda que teve para os hospitais filantrópicos, ele traz, foi um grito de salvação, né, para os hospitais, apesar de que ainda nós precisamos melhorar a tabela do SUS, né, que é uma discussão que precisa ser, a ministra Lízia tem falado bastante disso, a bancada ligada à saúde aí tem falado bastante nisso. Eu conversei esses dias com a Gleice, com o Beto Preto, eu vi que eles estão bastante focados nisso, mas que precisa melhorar a tabela SUS, né? Num primeiro momento, esses investimentos que tiveram nos hospitais filantrópicos foi, meu Deus, né? Tirou eles da UTI, mas eles continuam internados, né? Então, realmente, essa melhora na tabela SUS é uma necessidade, né, cara? É uma necessidade extrema. Mas foi um avanço. Certo. Bom, eu acho, Cleberson, que o legal é ver as pessoas motivadas também em vir a público e ter satisfação de contar, né? A gente vê que você sabe que a grande força do rádio é quando você consegue perceber que a pessoa que está falando está com o olho brilhando. E eu consigo enxergar isso quando você fala, porque você está empolgado com o teu trabalho, com o dia a dia e com os resultados do teu trabalho. Então isso é muito legal, é contagiante. E o Paraná espera isso, né? O Paraná espera isso. Eu sei que tem as divisas, as divisões, né? Bolsonaro, Lula, não sei o quê. Eu acho que é importante que as coisas aconteçam, né, cara? Coisas aconteçam. E que o reflexo aconteça na mesa nossa de cada dia, né? Acho que é isso. Exatamente, João. Eu acho que é isso que você fala. Não tenha dúvida, assim, que a gente está muito motivado, muito bem também orientado, liderado, coordenado pelo ministro Pimenta, pelo presidente Lula, enfim, as nossas lideranças todas. E o Paraná também tem um time de lideranças alinhadas ao governo do presidente Lula, muito, muito grande, muito importante, e que tem voz ativa dentro do governo, que tem compromisso com o povo do Paraná, compromisso com o povo brasileiro, exemplo da deputada Gleice, que é uma batalhadora também pelo Estado, ex-senadora, enfim, deputada federal, uma pessoa fantástica e batalhadora, que tem influência no governo e que também trabalha incansavelmente, diuturnamente pelo povo do Paraná, né? Então, tem os seus deputados estaduais, outros deputados federais também, o deputado Zeca Dirceu, que é o líder da bancada aqui no Congresso, o deputado Welter, que eu estou lembrando aqui, o ex-deputado Enio, né? Também temos o deputado Tadeu Venere, enfim, estou lembrando de alguns aqui, quando a gente fala nome a gente sempre esquece, né? Mas enfim, liderados todos pela nossa presidenta Gleice, pela deputada federal e presidenta Gleice. Eu acho que as bancadas são importantes e elas precisam defender, elas precisam ter o deputado Aliel Machado, né, que é mais lá da região onde é a nossa sede, que é em Ponta Grossa. Também tem feito um trabalho interessante. Acho que essa é a missão. A missão da oposição é cobrar, criticar e tal.
A missão da situação é trabalhar, é mostrar serviço, porque quem julga, as pessoas acham que tudo quem julga é o STF. Não, quem julga é depois, na eleição, as pessoas que vão julgar. E essa é a força, isso que é o grande lance da democracia, né? Esse é o grande lance da democracia. Cleberson, cara... Oi, pode concluir. Não, eu acho que um pouco nisso, João, se você me permite, eu acho que a gente encerrou o ano também, a gente acabou o ano agora com informações muito importantes, né? Muitas coisas para a gente comemorar, né, João? Por exemplo, o Brasil entrou entre as 10 maiores economias mais uma vez, hoje a gente é a 9ª economia. O presidente Lula é o presidente do Brasil, o presidente do Mercosul, é o presidente do G20, recolocou o país nesse cenário nacional. Hoje, os países, os organismos internacionais reconhecem a liderança do presidente Lula como um interlocutor regional aqui na América do Sul, um interlocutor mundial também, coisa muito prestigiado, coisa que a gente havia perdido esse prestígio, né? Então acho que o fato de o presidente ter recuperado e recolocado o Brasil no seu devido lugar no cenário internacional, com o seu protagonismo, também faz com que a economia cresça, que se cria um ambiente mais com maior estabilidade política, econômica, jurídica, para atrair novos investimentos. A economia cresceu na casa dos 3%, quando todo mundo dizia lá no início do ano que não ia crescer 1%, cresceu 3%. Então, acho que a inflação, o desemprego reduziu, a inflação reduziu. Então, acho que o presidente Lula é o grande fiador, o grande avalista também desse novo momento, dessa nova ordem que a gente está vivendo, pela sua liderança, pela sua capacidade de diálogo, pelo seu conhecimento, pela sua condição de fazer a gestão, de liderar, enfim. Então, eu acho que, por exemplo, a inflação dos alimentos, aqui para concluir, foi a menor nos últimos 5 anos. A gente chegou a ter inflação de quase 14% em 2020, em 2022 foi quase 15% de inflação, agora estamos fechando em 2% a inflação dos alimentos no ano passado. Entendi. Então, eu acho que tem todo um ambiente, um cenário preparado, uma direção, o Brasil está no rumo certo e eu acho que a gente vai colher muita coisa boa agora em 2024, João. Muito bom. Aqui demais, agradeço a sua gentileza. Muito bom. Cleberson Marcon, gerente de projetos da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Agradeço ao ministro Pimenta também por ter aí determinado que a gente pudesse bater esse papão, curtir uma prosa gostosa com um cara que é catarinense, mas que é metade paranaense, porque a metade dele, que é a esposa, a doutora Ana Cláudia, é paranaense. Hoje morando em Brasília, junto com os filhotes, junto com a Maria e com o Otávio. Cleberson, aluno, filho de agricultores, aluno vindo do ProUni. Você é um orgulho para o seu Nelson e para a dona Cirlei, viu, cara? Que legal, viu? Parabéns pelo teu trabalho, que Deus te abençoe. E repito, né? Quando o justo governa, o povo é feliz. Então é o que a gente espera aí. De todos vocês que estão em cargos importantes e, como eu disse anteriormente, refletem no dia a dia da nossa vida. Muito obrigado, viu, Cleberson? Obrigado a você, João. Obrigado mesmo de coração esse espaço que você nos oportunizou aqui para a gente conversar com toda a população do Paraná. Agradecer ao ministro Pimenta também por gentilmente ter permitido que a gente pudesse conversar com o povo do Paraná. E estou à disposição, João, quando precisar da gente, estou sempre à disposição aqui. Vamos fazer um 2024 ainda melhor, com todo mundo, com a graça de Deus. Você falou de família, de Deus, a minha esposa é evangélica, então ela essa questão mais da nossa fé, ela é o pilar, o esteio da casa, né? Nessa questão da fé, que ora, e a gente agradece, enfim, sempre o dia que a gente tem, né? Então, claro, que Deus nos abençoe, sim. E vamos para frente. Quando tiver boas e quando tiver informação ruim, deixa que nós damos aqui também, tá? A gente cobra também. Mas e quando tiver coisa boa,
fique à disposição, nos passe que a gente tem o maior prazer em informar. Essa entrevista estará daqui a pouco no portal De Ponta e sendo distribuída também para o estado e para todas as nossas rádios, para que a gente divulgue mais e mais, porque foi um bate-papo muito gostoso nesta manhã de sábado. Cleberson Marcon, um grande abraço, e aos demais ouvintes uma saudação especial, que tenham um ótimo final de semana, calorão, cuidado, pelo amor de Deus, cuidado, nós temos rádio aí no litoral, tivemos vários índices de afogamento e cuidado, gente, nos riozinhos também, né, não só no litoral, né, cuidado, assim como é bebeu, não dirija, é bebeu e não entre na água, entendeu? Porque, pelo amor de Deus, cuidar com as criançadas, cuidar com o mar, né? Não entro nem nessa seara de protetor solar, de não sei o que, não, tem dado os calorão diferente, né? Então a gente tem visto aí, a nossa missão é dizer, tome bastante água, se cuide, e esse recadinho serve pra mim também, não vai pensar que eu não tô dando esse recado pensando nas minhas filhas e pensando na minha vida também, tá? Mas é isso, o verão chama esses cuidados. Senhores, eu, João Barbeiro, me despeço, um forte abraço a todos, nós voltamos no sábado que vem. Você acabou de ouvir Ponto de Vista com João Barbeiro, aqui na Rádio T.